Bom dia, Késia. Bom dia, Rebeca. Bom dia, Sara Portela. Bom dia a todos que estão chegando para a nossa escola bíblica dominical. Estamos chegando às 9 horas, hora do início da nossa escola bíblica. Bom dia, Albert, Farlene, Danilo, professores e alunos da EBD chegando, não é? Aldimar, bom dia, Aldimar. Na conta de Kézia aí, mas é Aldimar, né? Bom dia, Luísa. O áudio está chegando bem aí, gente? Bom dia, irmã Eliane. Mais uma oportunidade de, amém, graças a Deus. Que bom. De estarmos fazendo nossa programação costumeira, só que por enquanto fora do tempo. Mas não vai demorar muito não, irmão. Se Deus permitir, a gente logo, logo vai estar retomando, se não todas, algumas programações. Bom dia, Tan Farias. Bom dia, Léo Neves, Jorge, Jaime Araújo, professor Jaime, professor agrimensor e mais um bocado de coisa aí. Carol. A senhora está participando da nossa escola bíblica, né? Faça aí como se estivesse na sua classe, lá no cantinho lá, né? A classe Questões e Conflitos da Vida, junto com as demais irmãs, aquela turma boa que ficam. Bom dia, Noemi. Maravilha, irmãos. Estamos aqui na manhã deste domingo para mais uma escola bíblica dominical. Vamos começar daqui a pouquinho, chamar a nossa diretora para dar aquela saudação costumeira e a seguir vamos ter a participação do. Graças a Deus por isso. Bom dia, professor Guilhermes. Bom dia, Laís. E bom, vamos, meu Edésio, bom dia. Vou aqui acionar para chamar a primeira pessoa desta manhã, nossa diretora da EBD, Mansara Mouta. Ainda não encontrei aqui. Procurar. Acho que ainda não está aqui. Aguardando
Creio que é a mesma casa, né? Eliane Mota, doutora da EBD, para fazer aquela saudação costumeira e boa e importante para todos nós, não é? Como eu disse, a nossa EBD, a cada domingo tem Bom acontecido, sob a dia. direção da irmã Sara Mota. Bom dia, Sara, tudo bem? Eu não estou lhe vendo, mas estou ouvindo, viu? Creio que os demais também ainda não estão lhe vendo. Provavelmente, se eu não estou aqui, os outros também não estão, mas agora sim, agora estamos vendo. Bom dia, a palavra é sua. Bom dia, pastor. A internet aqui hoje, a internet não está muito boa, está travando um pouco a sua imagem. Não sei se o problema. Está me Ok. ouvindo? Pessoal, aí dá um retorno. Estou sim, estou ouvindo. Estou Ah, ouvindo então sim, tá bom. ouvindo bem. Então pronto. Eu quero dar bom dia a todos que estão participando da nossa escola bíblica. Hoje a gente vai fazer uma programação um pouco diferente, porque estamos no mês da família. Então, escolhemos hoje tratar de alguns assuntos interessantes, familiares, relações familiares, né? Sabemos que temos muitas relações familiares na nossa família, então hoje escolhemos alguns professores que vivenciam isso na prática e que vão trazer exemplos bíblicos, que a Bíblia traz em muitas famílias, né? Histórias de muitas relações interessantes que foram abençoadas, familiares se abençoando. E hoje a gente vai tentar estudar isso, esperamos que todos possam tirar lições, né, e meditar cada um em sua própria família. É isso, pastor. Amém. Obrigado, irmã Sara. Eu vou tirar a irmã aqui da tela e vou chamar primeiro o professor que vai participar da nossa EBD hoje, como a irmã Sara falou. É uma EBD com as demais participação do professor, também tivemos alunos, só que hoje a irmã Sara fez de uma forma diferente, vocês vão conferir ao longo da nossa EBD. Vamos chamar aqui a primeira professora desta manhã, é uma professora que vai nos falar sobre um dos temas que foi separado pela irmã, pela nossa diretora, irmã Sara Mota, aguardando aqui a chegada da nossa primeiro professor, no caso é professora da EBD, que vai nos trazer uma breve. Bom dia, Roseli. Bom dia, pastor. A palavra Estão me está com ouvindo? você. Sim, ouvindo. Ok. Sinal aqui também não está muito legal, não, mas vamos estar falando aqui. Sara falou comigo, pediu para estar falando sobre o relacionamento, né, de nora com sogra. E a Bíblia tem assim lições para tudo que a gente procurar, né? E a Bíblia tem um exemplo muito bom, né, de nora com a sogra, que é o caso de Noemi e Ruth, né? É, no relacionamento delas, a gente viu que houve um momento em que ela teve a perca do esposo, perca dos filhos, e naquela época, né, a lei permitia ou obrigava, no caso, né, que a nora tinha que seguir a sua sogra, né, viver com sua sogra. Mas a gente viu um relacionamento de amor, né, a princípio por parte da Noemi, né, que ela poderia ter exigido, né, como ela estava sozinha, ela poderia ter exigido, né, que suas noras a seguissem para estar ajudando, né, no trabalho financeiramente. Mas a gente viu que ela teve renunciou a si própria, né, tendo a dificuldade da vida dela, ela já de idade, já velha, para proporcionar à sua nora, né, algo melhor, né? E, por outro lado, a gente vê também o caso de Ruth, né, que ela também poderia também pensar nela própria, né, deixar a sua sogra de lado e viver a vida dela, mas ela também teve um momento de renúncia dela e acompanhando a sua sogra, né, ajudando, e tanto é que Deus abençoou, e a gente sabe que Ruth foi abençoada, né, pelo fato dela ter seguido a sua sogra. E eu tenho aqui, ao meu lado aqui, minha sogra, né, Dona Dária,
né? É uma mulher assim muito especial. Posso dizer também que teve um momento também de amor, de amizade, tivemos, claro, as nossas, né? Não podemos dizer que ao longo de todos os anos a gente nunca teve nenhum momento de onde eu fosse contrária a certa decisão dela ou ela a minha, mas assim, eu posso dizer que tenho em Dona Dária uma segunda mãe, né? Onde ela também houve um momento nas nossas vidas de renúncia, né? Eu posso perceber que através da vida dela, o amor pelos filhos, né? Ou pelo filho, né? Por quinto, ela me aceitou, né? Como sua nora, como sua filha, eu sinto isso. E ela também, no meu caso também, esse sentimento, onde a amizade, o amor, a renúncia, muitas vezes eu renuncio a mim mesma para poder fazer a vontade dela, ela também para poder estar me auxiliando. Então, fomos assim, abençoados por Deus, porque a gente tem buscado em Deus, né, viver esse relacionamento. A gente ouve assim muitas histórias, né, de sogra, né, que sogra é ruim, que sogra, né, muitas piadas até de mau gosto, né, que a gente vê falando sobre sogra. Mas eu louvo a Deus, porque graças a Deus a minha sogra é uma sogra realmente abençoada por Deus. É, e às vezes, muitas vezes até alguns filhos sentem até ciúmes, né, do nosso relacionamento, por a gente viver realmente esse momento de amor mesmo, de comunhão. Ou ela gosta de estar aqui na minha casa, a idade, né, agora ela já está com 86 anos, requer alguns cuidados, né, específicos, e graças a Deus, assim, tenho prazer em estar cuidando dela, e eu sinto que ela sente prazer em estar também aqui junto conosco. Então, a minha palavra é essa, que você, nora, Amém. aprenda a amar a sua sogra, independente, né? Pelo fato de você ter o filho dela, né? Então, ame, você, como você ama o filho da sua sogra, então ame a sua sogra também, porque isso é Amém. mandamento Amém. do Senhor também. Tá bom? Que Deus esteja, então, Amém. nos Obrigado, irmãos abençoando. ali. Mandarem meu abraço, viu? Não só o meu, um abraço da igreja toda para a senhora, viu? Deus a Deus abençoe, viu? abençoe. Tchau. Tá certo. Tchau. Tchau. Chamar aqui agora os próximos professores que vão estar participando da nossa escola bíblica, não é? Vamos ver aqui os próximos professores que estarão agora tratando de assuntos familiares, como já viram, puderam perceber certamente, hoje a nossa escola bíblica, no mês da família, vai estar tratando de relações familiares. Iniciamos com nora e sogra, não é, irmã Zeli, que é nora da irmã Dária Quinto. E agora aguardamos a entrada dos próximos professores. Numa mesma casa nós temos 2 professores que vão participar neste momento, aguardando a chegada deles. E cada um vai abordar irmão Sérgio e depois a irmã Milena. Acho que a ordem vai ser essa, então. Bom dia, Sérgio. A palavra é de vocês. Bom dia. Fique à vontade. Bom dia, amados. Assim, nessa proposta de hoje da EBD, como a irmã Roseli falou aí do relacionamento da sogra e da nora, coube a mim falar do relacionamento do sogro e o genro, né? E a referência que a gente teve, a referência bíblica, é exatamente de Jetro e Moisés, né? Então, assim, vamos falar aqui no... Eu tentei esquematizar para caber nesses 5 minutos o relacionamento de Jetro e Moisés como um sogro e um genro. Primeiramente, a gente vê que o casamento, a constituição de uma família, ela vem da união de 2 famílias, né? Ela vem da reunião, ou melhor, da união mesmo, de 2 famílias diferentes, distintas. Quem vai se casar não pode pensar que vai casar só ele, só o noivo e a noiva. Mas, na verdade, vão se unir ali a família do noivo e a família da noiva. E a gente percebe que
nesse exemplo de Jetro com Moisés, essa união já se deu de uma forma amistosa, de uma forma agradável. Todo mundo conhece aquela passagem onde Moisés fugiu do Egito depois de ter matado um egípcio, e ele foi fugindo e acabou chegando em Midian, onde as filhas de Jetro tentavam ali dar água para o seu rebanho de Jetro, mas alguns pastores a expulsavam sempre. E ali Moisés a defendeu, e eles chegaram em casa mais cedo. E quando chegaram mais cedo, Jetro se assustou. Vocês já chegaram? Vocês costumam chegar sempre mais tarde? Mas elas falaram, não, teve um homem aqui, um egípcio, que nos defendeu, ajudou aqui. Ele falou, traga esse homem para cá. E disso, ele recebeu Moisés muito bem, com um banquete, e eles conviveram num relacionamento de 40 anos. Ele entregou Zípora como esposa de Moisés. Moisés teve 2 filhos, né? O Gerson e Eliezer. E foi um relacionamento grande, até quando Moisés foi chamado como libertador do povo de Deus ali no Egito, né? Foi chamado ali pela sarça ardente. E a gente vê isso, primeiramente, o casamento é a união de família. Milena sempre fala uma coisa interessante, ela diz assim, especialmente para quem não casou ainda, que um sinal de Deus de aprovação de um casamento é quando os pais dos noivos são favoráveis. Porque realmente os pais são colocados em nossas vidas como autoridade sobre nós. E quando o casamento é de Deus, Deus move as coisas que os pais realmente o aceitam. Milena está aqui botando o relógio do meu lado, então vamos passar aqui. Família também, queridos, é uma bênção de Deus. A gente percebe isso, que quando Moisés foi chamado para libertar o povo no Egito, pelo jeito ele saiu com sua família para o Egito, mas no momento em que ele mandou a família de volta para Jetro. Isso a gente percebe no relato lá de Êxodo, quando Jetro traz a família de Moisés. E a família, no caso aí, é uma grande bênção de Deus. Por quê? É um lugar de conforto, um lugar de refrigério. E a gente vê nesse relato de Êxodo 18, quando Jetro traz a família de volta para Moisés, acontece ali uma grande festa, é um encontro comovente, é um encontro feliz, e que mostra o respeito que existia tanto de Jetro para com Moisés, como de Moisés para com Jetro. Eu não vou ler o texto bíblico aqui por causa do tempo, mas lá em Êxodo 18 fala que quando Jetro chega com a família de Moisés, com a Zípora e os filhos, que Moisés faz um banquete, que Moisés faz uma grande festa, né? E ali eles podem se alegrar. O que vai também para um outro ponto, que a família é um local de alegria, a família traz alegria aos nossos corações. A gente vê quando Jetro chega, Moisés ali começa a falar do que Deus fez, por que ele teve que deixar Midian, por que ele teve que ir para o Egito, e mostra todas as maravilhas de Deus, e eles se alegram, os dois se alegram. Moisés também se alegra de ver sua esposa, seus filhos. Imagine quem aí é casado, quando já teve que ficar um tempo longe da esposa, longe dos filhos. É um sofrimento, é uma angústia também. Mas Moisés tinha esse propósito grande. No entanto, quando ele se reúne, aquilo vem como um bálsamo. Até porque Moisés estava sofrendo, assim, sofrendo o próprio povo. O povo que ele tinha libertado. O povo que estava murmurando, o povo que ele diz ali no capítulo 17, assim, só falta esse povo me apedrejar. Já estou acabando, Milena. Eu estou acabando, pastor. Aí Moisés estava sofrendo tudo isso e a família chega ali como um bálsamo. Eita, ligaram alguma coisa aqui. Tá bom. Pastor, só último pontinho. Vou acabar. Sim. A família é um local de cultuar a Deus. Quando Moisés relata para Jetro tudo aquilo que Deus fez, todas as maravilhas, Jetro assim se alegra e louva a Deus e reconhece assim, estou vendo que
Jeová, né, que Javé é o Deus sobre todos os deuses, que ele é o verdadeiro Deus. Então, o encontro da família, a família é um local também de reunião para cultuar a Deus, e isso acontece no relacionamento deles. Só trazendo aqui para o meu relacionamento com meu sogro, que falaram assim, é um relacionamento muito bom, eu tenho muito respeito por ele, e também muita amizade. Ele me ajuda em muitas coisas, afinal de contas também eu tenho que ser feliz com ele, porque ele me deu um presente muito lindo, né? Essa Milena Luz aqui, o Luz é meu. Mas é um presente maravilhoso que ele me deu. E ele é um parceiro, assim, para o que eu precisar contar, eu posso contar com ele. Ele é atencioso, interessado aqui nos netos. Então, é um relacionamento muito bom. E espero que cada um aí tenha na sua família esse ambiente de aconchego, de paz, de alegria, de culto ao Senhor, né? De devoção a Deus. E um relacionamento de amizade também dentro. Obrigado, pastor. Desculpa aí a ultrapassagem do tempo. Deus abençoe. Sérgio, foi tudo bem? Ô, Sérgio, só uma coisa. O nome do seu sogro, para a gente saber. O nome do sogro. É Valdemir. Manda um abraço para ele aí. Um abração, Valdemir, um beijo. E Milena tá Souza com S, não é isso mesmo? Com S é dele. Ó, Souza, ele tá na roça, Souza com S. Botaram até a internet na roça agora. Que roça bom. Alguém aqui observou que você está com cara de menino, com esse corte de cabelo, viu? Rapaz, eu tô modernoso, fiz um corte modernoso. Eu tô assim. Tudo é isso, pastor. Passa aí para Milena. Então. Ok. Bom dia, queridos. Graças a Deus, pastor. Eu vou ajeitar aqui porque eu quero mostrar uma coisa. Espero que dê certo aqui. Certo. Então, a minha tarefa de hoje foi falar sobre uma outra família muito especial, que é a família de Ana. A família de Ana. Ana era uma mulher, a Bíblia conta, lá em 1 Samuel, que Ana não podia ter filhos. Então, Ana era uma mulher muito triste por esse motivo. Nesse lugar existia uma outra mulher chamada Penina. Penina enchia a paciência de Ana, zombava muito dela por causa da condição dela não poder gerar filhos. Penina dizia, mas eu tenho muitos filhos e você não tem nenhum? E ela zombava muito de Ana, o que deixava Ana por demais triste. Certo dia, foi a família inteira para o templo adorar o Senhor. E chegando no templo, Ana fez uma oração muito dolorosa, muito comovente. Ana pediu ao Senhor que lhe concedesse um filho, que se o Senhor assim fizesse, que ela dedicaria esse filho ao Senhor por todos os dias de sua vida. E assim Ana voltou para casa. Ana estava tão triste que nem comia, mas depois dessa oração ela se aquietou e esperou o Senhor, esperou a vontade do Senhor. E aí Ana voltou para casa. O Senhor ouviu a oração de Ana, o Senhor se lembrou de Ana, e pouco tempo depois, Ana já não chorava mais. Ana estava feliz, porque agora ela carregava em seus braços um pequeno bebê. O nome desse bebê era Samuel. E agora, Penina já não podia mais incomodar Ana, porque Ana tinha agora um presente do Senhor em seus braços. Só que Ana tinha feito uma promessa ao Senhor muito séria. Ana prometeu ao Senhor que dedicaria esse filho, né, a Deus todos os dias da vida dessa criança, desse bebê. E então, quando Samuel cresceu, né, a Bíblia diz que depois que Ana desmamou Samuel, Ana levou Samuel ao templo para morar na casa de Deus junto com o profeta Eli. E Samuel crescia sempre obediente, sempre adorando e amando as coisas do Senhor. E essa família nos faz lembrar, né, uma coisa muito importante, muito linda, né, uma família muito especial. Ela nos ensina esse relacionamento tão lindo de mãe e filho. Ana, ela prometeu ao Senhor algo muito sério, que dedicaria Samuel às coisas do Senhor. E eu imagino que quando Samuel cresceu, foi bem difícil para Ana, porque nenhuma mãe quer ficar longe do filho.
né? Nós não queremos ficar longe. Se a gente pudesse, os filhos nem cresciam para continuar debaixo do nosso braço, né? Debaixo da nossa asa. Mas Ana prometeu e Ana cumpriu a sua promessa. Ana levou Samuel, mesmo sendo para ela tão difícil. Então, assim, nós precisamos, de fato, dedicar os nossos filhos ao Senhor. Né? Os nossos filhos, eles não são nossos. Os nossos filhos são do Senhor. E nós temos essa missão tão importante de entregar os nossos filhos. Aqui em casa, por exemplo, às vezes Serginho e Ludmila não querem ir para a igreja de manhã para BD. É uma luta. Não, mas vocês vão sim. Eu os obrigo algumas vezes. Por quê? Porque eu sei dessa importância. Eles ainda não entendem algumas coisas. Mas eu sei dessa importância de que eles cresçam com esse amor, né? E Ana fez isso com Samuel. Ana levou Samuel para a igreja, para o templo. E ali Samuel aprendeu a amar, né? Amou as coisas do Senhor, foi obediente ao Senhor, entregou-se completamente ao serviço do Senhor. Então, assim, mamães, olha, façam o esforço necessário. Assim como Ana se esforçou, sofreu para que o seu filho fosse um grande homem de Deus, você também precisa se esforçar para que o seu filho ame as coisas do Senhor e se dedique a essa causa, né? E filhos, olha, se tem criança me ouvindo, presta atenção. Precisa ser obediente, tá bom? Precisa obedecer a mamãe e o papai, porque isso é bom aos olhos de Deus. Obedeçam a mamãe, respeitem a mamãe e o papai, sejam obedientes ao Senhor, porque isso Deus fica tão feliz. E Deus ficou tão feliz com Samuel que o abençoou de maneira maravilhosa. Samuel, um dos grandes profetas da Bíblia, fez coisas tão lindas, né? Todas orientadas pelo Senhor Deus. Tá? Então, Deus abençoe muito, que nós sejamos mães realmente cheias realmente do Espírito Santo para conduzir os nossos filhos no caminho do Senhor. Essa é a nossa palavra. Amém. Obrigada, viu, pastor? Obrigado, Deus abençoe, viu? Muito obrigado. Tirar a Milena aqui para chamar o próximo participante, também professor da EBD, todos são professores da EBD, vão participar hoje. Vamos encontrar aqui. Por aqui a relação vai sendo atualizada à medida que alguém vai entrando. Alguém que está lá no topo, então vai descendo. Por isso que a gente, às vezes, não consegue, com certa agilidade, acionar aqui, adicionar, trazer para a tela, né? Mas já estamos aguardando a participação. Professor Aldimar, bom dia. A palavra é sua. Obrigado. Bom dia, pastor Abraão. Bom dia a todos os irmãos que estão assistindo e participando da live. Graças e paz para todos. Falar de família sempre é bom. Com certeza, no coração de Deus tem um lugar especial para a família. Agora nós vamos falar sobre relação pai e filho. Vamos comentar rapidamente sobre o relacionamento de Abraão com seu filho Isaac. Quando nós observamos a história de Abraão, nós somos edificados com o exemplo dele de fé e de obediência. Mas a gente pergunta, será que o relacionamento de Abraão com Deus trouxe algum impacto na vida de Isaac? Será que Abraão, como homem de Deus, ele fez diferença na vida espiritual de Isaac? Eu tenho certeza que sim. Hoje em dia, se fala muito sobre a questão da paternidade responsável. Né? O pai ele tem que dedicar tempo de qualidade com o filho, ele tem que preparar o filho para os desafios da vida, tem que zelar pela saúde física, emocional, mental do filho. Né? Ele tem que se preocupar que o filho tenha sucesso profissional. Essas coisas são importantes. Nós não podemos negar. Mas para o cristão, o pai cristão, o pai crente, existe uma preocupação a mais. Talvez a maior responsabilidade que nós temos, que é zelar pela vida espiritual dos nossos filhos. Eu falo pai, mas na verdade é pai e mãe. Eu foco no pai porque é o papel que eu exerço. Né? Então, Abraão, com certeza, ele zelou pela vida espiritual de Isaac. Vamos ler um texto lá em Gênesis, né? Gênesis 22. Vamos ler apenas 4 versículos.
né? Do 6 ao 9. Né? Então Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, olha que interessante. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. E Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Nessa passagem, Abraão é o personagem central, porque ele estava sendo provado por Deus. E depois de aprovado, ele ficou sendo um exemplo para nós de fé, de confiança em Deus, de obediência. Mas o que nós podemos observar no texto é que pai e filho seguiram juntos na caminhada de obediência e de total dependência de Deus. Abraão foi provado, mas de certa forma Isaque também foi. Isaque, ele não era mais uma criança, ele era um jovem. Então, se ele se sentisse ameaçado naquele momento, ele poderia ter dado um chega para lá no pai dele, que já era um idoso com mais de 100 anos, poderia ter fugido. Mas o Deus de Abraão também era o Deus de Isaque. Isaque já tinha uma experiência com Deus. Então, nós vemos que ele obedeceu, ele se deixou amarrar, e ele creu que tudo estava nas mãos de Deus. Né? Então, Abraão fez diferença na vida do filho, porque ele tinha relacionamento com Deus e ele soube instruir o filho dele a seguir os seus passos de fé. E não apenas nesse momento, nessa ocasião, né? Depois a gente vê como se deu o casamento de Isaque, como Abraão se preocupou com o casamento de Isaque, né? E Deus proveu, do jeito que Deus proveu a questão da aprovação, que ninguém foi imolado, Deus proveu também a esposa para Isaque. Né? Então, era uma preocupação de Abraão. Foi uma caminhada de fé, de pai e filho. E esse é o desafio para nós, pais. Né? Eu sempre oro a Deus, pedindo que me dê maturidade e sensibilidade para ensinar Arthur a caminhar, a seguir os caminhos de Deus. Né? Amém. Então, está aqui meu filho. Né? Eu oro, porque o maior legado que eu quero deixar para Arthur, né, é que ele possa um dia dizer que eu ajudei ele a conhecer Deus, Amém. Eu ajudei ele a reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, eu ajudei ele a honrar o Senhor, a amar o Senhor. Esse, no meu coração, é o legado mais importante que eu almejo deixar para o meu filho. Né? Amém. E que Deus me dê saúde, né? Deus me dê saúde, porque Abraão teve Isaque com 100 anos, né? Eu tô com quase metade disso, e que Deus me dê saúde, meus cabelos estão quase brancos, né? Às vezes eu peço, quem tiver lenha aí, me dê um pouquinho de lenha para botar na cabeça de Arthur para carregar, para que ele gaste energia, né? Mas que Deus esteja abençoando meu filho, que ele cresça como uma criança de Deus, seja um jovem de Deus e um homem de Deus. Amém. Então é isso, pastor. Amém. Obrigado, Aldimar. Deus abençoe, viu? Muito obrigado. Vou tirar você aqui da tela para chamar a próxima pessoa. Queridos, eu tenho certeza que vocês, assim como eu, estamos glorificando a Deus por essa EBD, as demais também, todas naturalmente, mas com esse tipo de temática, né? Família abordada dessa forma, maravilhoso, maravilhoso mesmo. Já ouvimos tantas coisas boas, vamos continuar ouvindo. Já chamei aqui a próxima professora que vai abordar também um tema de relação familiares, é a professora Débora Lima. Bom dia, Débora, a palavra é sua. Tá sem voz. Estou ouvindo você, Débora. Estou ouvindo você. Tá. Bom dia, igreja, bom dia, pastor. É muito bom ver você.
saber que o senhor está bem, glória a Deus. Beijo na nossa querida amada irmã Janilene. Eu fui convocada pela minha diretora, né, falar sobre netos. E eu, ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, fiquei temerosa, mas depois dos meus filhos, ser avó é o maior presente que Deus me deu. E só para o pessoal entender que às vezes as pessoas falam tão jovem e avó, né? E eu quero só contar que eu fui mãe com 15 anos, mas mãe do coração, né? Deus assim me deu uma filha, colocou em meus braços e eu amei como se fosse minha filha, mas eu não sabia que a responsabilidade era tão grande. E pelo amor, né, pelo carinho, pela força que Deus tem me dado, eu cheguei até aqui com a minha filha. E hoje, para a glória de Deus, ela me deu netos. E eu amo, e é a minha alegria, é a minha felicidade, minha satisfação, é os meus netos. E como comprovação que eu deveria falar sobre esse assunto, ontem, minha neta mandou esse presente aqui para mim, ó. Eu não sei se está dando para ver, mas ela desenhou aqui vovó, ela, o irmãozinho dela aqui, ó, a igreja, disse para a tia dela, aqui é vovó, porque ela tem uma perna, ela usa um sapato mais alto do que o outro, aqui é vovó. E ela me levando para a igreja, né? Então, esse é o meu presente e eu fiquei feliz. Quando eu recebi isso aqui em minha mão, eu disse assim, Senhor, muito obrigado pela resposta, né? E a palavra que eu quero dar hoje, eu quero também elogiar muitas avós que eu tenho convivido, porque existe uma avó no nosso Novo Testamento que ela só foi citada uma vez e até hoje ela faz a diferença em nossas vidas. É Lloyd. Lá em 2 Timóteo, do versículo 1 ao 5, Paulo já estava preso pela última vez e ele sabia que ia morrer. E ele amava Timóteo como se fosse um filho. Era um varão valoroso, Timóteo. E foi Paulo que alcançou o coração de Timóteo para Jesus. Mas antes de Timóteo se converter, Timóteo também já tinha base espiritual de sua avó e de sua mãe. Nada se conta sobre elas, né, como era a vida, mas a história diz que Eunice, a mãe de Timóteo, ela foi uma judia que era casada com um homem grego, mas mesmo assim ela não deixou de falar do amor de Deus para seu filho, que aprendeu com a sua mãe, que era a avó de Timóteo, chamada Lloyd. E hoje, no nosso meio, principalmente nós mulheres, que a gente estuda muitas mulheres da Bíblia, a gente tem uma grande admiração por essa mulher que a gente nada sabe. Só sabe que ela dedicou a sua vida a educar, a amar o seu neto, a sua filha, para que hoje, né, a gente tivesse essa base como avó, para sermos as avós que somos hoje, preocupadas, amantes dos nossos netos, né? Mas na nossa igreja, a gente também tem várias avós que eu sempre digo que eu sigo como base para que eu seja avó, né? Eu tenho uma admiração incrível pela irmã Raimunda. Eu conheci a irmã Raimunda já avó. E ela sempre trouxe seus filhos, seus netos, e de um lugar muito íngreme para vir para a igreja, mas ela carrega seus netos e trouxe todos eles até o dia que ela pôde trazer. Eu também tenho uma grande admiração pela nossa avó Janilene, né, que ela fala com tanto esmero, tanto amor pelos seus netos, né? E as outras avós, hoje a gente tem 2 avós aqui no nosso meio bem atual, que é a Angélica, a Farlene. Tudo isso são mulheres no nosso meio que nós também podemos tomar como exemplo para nossas vidas. Mulheres que se dedicam, mulheres que amam, mulheres que choram, mulheres que fazem qualquer coisa para amar e cuidar de seus filhos.
Eu louvo a Deus por essa igreja. E quando eu vejo aqui que Paulo, na saudação que ele deu a Timóteo, mesmo ele entristecido, mesmo ele com medo, porque ele já sentia o que realmente ia acontecer com ele fez questão de relembrar a Timóteo que a fé não fingida de Timóteo, a fé firme dele, era porque a avó dele e a mãe dele fez tudo isso com ele. E que nós sejamos avós assim também, amantes dos nossos netos, que em primeiro lugar saibamos como apresentar o Senhor Jesus aos nossos netos e filhos, porque quando a gente apresenta nossos filhos, provavelmente apresentamos nossos netos. Eu não tenho uma foto grande, mas aqui está, olha quantos netos. E eu vou dizer uma coisa a vocês. Netos que nasceram no meu coração. E que eu amo e que não há diferença nenhuma. Faço qualquer coisa que Deus mandar para que meus netos estejam bem. Que Deus continue nos abençoando nas nossas forças. Deus abençoe. Obrigado, irmã Débora, por sua participação. Aí representando... E eu, notícia que o senhor botou. É lindo, foi lindo para mim. Estou muito feliz. Amém, amém. Então, queridos, vimos a irmã Débora falando do relacionamento de avó e netos. Agora nós vamos chamar o próximo professor que vai falar sobre avô, relacionamento do avô com os netos. Vamos procurar aqui nosso professor para falar um pouco sobre relacionamento como avô, né? Avô e neto. Alguém colocou aqui que é pouco tempo, e é mesmo, é pouco tempo mesmo para falar de um assunto tão maravilhoso que é família, mas a gente tem esses limites, né? Então a gente mais agradece a Deus porque estamos tendo essa bênção, né? Aguardando aqui nosso próximo contato. É um professor que já é avô e vai falar para nós agora sobre esse relacionamento, né? Do avô com os netos. O irmão Jaime Araújo, que é avô de Davi, de Alice e de... Eita, esqueci o primeiro, que é o mais... O que nasceu primeiro. Miguel. Miguel. É Miguel, pois é. O Miguel e a Alice são de Vitor e o Davi do Quinha, né? Bom dia, professor, a palavra é sua. Bom dia, irmãos. Que alegria para nós, diante das dificuldades e das circunstâncias, continuar, de alguma forma, juntos, estudando a palavra de Deus, vendo os ensinamentos que a Bíblia nos dá e também tendo a oportunidade de ouvir testemunhos de irmãos que têm aprendido na palavra de Deus o necessário para construir referência na caminhada cristã, na formação das suas famílias. Nesse contexto em que vários irmãos já falaram de família, e família, então, pai, mãe, filho, neto, e neto são filhos também. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, e diz ainda, para lembrar, para reforçar o que é verdade, o que nós sabemos, que os netos são filhos dos filhos, então filhos também. E nós temos na Bíblia exemplos diversos, e por recomendação da própria diretora da EBD, o tema, a referência que temos para pensar nesta hora, a referência é encontrada em Gênesis, capítulo 48, já no finalzinho do livro. Jacó idoso. Jacó é uma personagem, personagem conhecida na Bíblia, por ser neto de Abraão, filho de Isaac, e Jacó, já muito idoso, ele explicita, né, o compromisso que ele tem com a sua família, recebe José com 2 filhos, e ele faz questão de testemunhar para José o que Deus fez por ele, como Deus agiu na vida dele. No verso
nos versos 3 e 4, Jacó lembra a José, que é filho, o que Deus fez pela sua família, as promessas cumpridas. E Jacó lembra também a José que o que ele é, o que ele tem, é fruto da bondade de Deus. Então, Jacó, nesse momento, é o avô que faz questão de testemunhar. Certamente ensinou José, enquanto José cresceu, ensinou sua família, ensinou seus filhos, e agora, já idoso, praticamente nos últimos dias da sua vida, faz questão de testemunhar. Então, o avô, o pai, o chefe de família, o servo de Deus, comprometido com o testemunho para que os seus filhos permaneçam assim. E além do testemunho que Jacó dá ainda agora nessa fase da vida para José, ele faz questão de abençoar os seus netos. Provavelmente a tradição da época era abençoar os filhos, e Jacó faz uma espécie de exceção, que na verdade não é exceção, é ensinamento para nós. A Bíblia registrou assim, Deus orientou esse registro para que nós também considerássemos o ensinamento bíblico, o compromisso do avô de abençoar os netos. E Jacó, lá no verso 20 do capítulo 48, ele pede a José para orar pelos filhos. Ele fala, né, com José que vai orar pelos filhos, e diz ainda no verso 20, Deus vai fazer com você como fez com os meus filhos. Deus vai fazer com você como fez com meus filhos. Então, Jacó aceita que, para si, a responsabilidade de abençoar os seus netos. E ele faz isso. Esse também deve ser o nosso compromisso, essa deve ser a nossa atitude, como pais, como avós, como membros da família. Devemos estar preocupados no bem-estar do outro, no compromisso do outro, fazer que os nossos familiares renovem, se comprometam e vivam o que a Bíblia tem ensinado. Inclusive porque a família que vive assim é a família feliz, é a família que teme ao Senhor, e a Bíblia diz que os netos são a coroa dos avós. Os netos são uma espécie de troféu, de galardão, de alegria. Então nós não teremos alegria completa, alegria plena, se não tivermos nossos netos, nossa família instruída nos pés do Senhor. Que nós realmente consideremos isso e vivamos conforme ensina a palavra de Deus, comprometidos em testemunhar permanentemente, independentemente do momento, mas testemunhar do grande benefício que Deus nos fez, não simplesmente pensando nos aspectos materiais, mas particularmente o benefício da salvação em Jesus, que é o principal, que é o que realmente é incomparável, que é só o amor de Deus pode nos dar. Eu tinha anotado alguma coisa de exemplo para falar da avó Lloyd, né, que Paulo cita, mas a irmã Débora já citou. Então, o avô precisa ser também exemplo, e Lloyd foi exemplo para Timóteo, a ponto de Paulo chamar a atenção. Então, que nós, avós, também procuremos ser exemplos para os nossos netos, porque assim também temos sido exemplo para os filhos, para toda a nossa família. E se não temos sido assim, que Deus nos ajude a ser. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Jaime. Deus abençoe. Parabéns pelos netos também aí. Miguel, Alice e Davi. Vou chamar aqui o próximo e já comunicando, queridos, que a gente vai dar uma parada após esse professor aqui, que é a professora, e retomaremos já com o culto encerrando a EBD. Vão faltar 2 professores. Nós temos um tempo para mais um,
Participação. Mas depois dessa, que é uma professora, teremos mais dois professores. Faremos isso quando retomarmos, como estou explicando. Vai ser o encerramento da EBD e já o início do culto com notícias maravilhosas, inclusive sobre culto no templo. Então, olha, fiquem ligados aí, mas agora a professora Laís Daniele vai falar também sobre um relacionamento familiar. Bom dia, Laís, a palavra é sua. Bom dia, pastorzinho. Bom dia a todos. Todo mundo tá me ouvindo? Tá. Eu não tô te ouvindo, mas acho que todo mundo tá me ouvindo. Então, gente, eu fiquei responsável por falar um pouco sobre o relacionamento entre tio e sobrinha, ou entre primos, né? E a referência que eu utilizei está no livro de Esté, e eu vou falar justamente sobre Esté e Mardoqueu, que apesar de ser o seu primo, tinha bem mais um relacionamento de tio e sobrinha, né? E Esté é um livro bem curtinho, só tem 10 capítulos, e é uma história muito conhecida, né? De como uma mulher judia, né, jovem, chamada Esté, ela arrisca a sua própria vida para poder salvar o seu povo. Mas hoje eu não quero focar na história de Esté. Eu quero focar nesse relacionamento, né, entre esses dois personagens, Esté e Mardoqueu. Então eu elenquei 5 características, né, que me chamaram muita atenção desse relacionamento dos dois. A primeira característica foi o cuidado, né? O cuidado que Mardoqueu tinha com Esté. Esté acabou ficando órfã e quem teve essa responsabilidade de cuidar dela foi o seu primo Mardoqueu. Então, esse cuidado, né, foi desde o princípio e já mostra o quão bom o relacionamento deles dois eram. Ele abdicou das suas próprias necessidades para cuidar de uma pessoa, né, que não era filha biológica dele, mas que ele tratou como uma filha biológica. Então, a primeira característica para ter um bom relacionamento é justamente ter esse cuidado com o seu primo, com o seu tio, com o seu sobrinho. Então, essa é a primeira característica que eu achei interessante. A segunda característica que eu achei muito importante é ser um bom conselheiro, né? Mardoqueu aconselhou Esté a não revelar a sua origem. E apesar de parecer inicialmente algo ruim, né? Poxa, não vai contar a sua origem, mas a gente consegue perceber que no final, né, no futuro, esse conselho foi um conselho muito bom. Então, os bons conselhos a gente consegue perceber, né, no decorrer da história da Bíblia, que acabaram trazendo consequências muito boas para as pessoas e conselhos ruins acabaram trazendo consequências muito negativas para outras pessoas. Então, é necessário que nesse relacionamento, né, entre tio e sobrinho, entre primos, exista bons conselhos. E é claro, a terceira característica é saber ouvir esses conselhos e obedecer, assim como Esté fez, né? Ao ouvir os conselhos que Mardoqueu tinha dado para ela, ela ouviu e obedeceu. Acho que em 2 partes que eu li, ela sempre falava, né? Eu não vou revelar minha identidade porque o Mardoqueu, meu primo Mardoqueu, falou que não era para eu revelar. Então, a gente consegue perceber que ela escuta o conselho dele e obedece. Então, isso é uma terceira característica importante que eu achei para que tenha esse bom relacionamento, para que esse relacionamento se estreite mais, né? A quarta característica que eu achei muito interessante é ser presente. Mesmo Esté morando em um palácio, Mardoqueu, a Bíblia fala que Mardoqueu sempre ia para as portas do palácio saber como Esté estava. Então, apesar de não estar mais, né, na casa de Mardoqueu, Esté não está na casa de Mardoqueu, Mardoqueu não está olhando atentamente para Mardoqueu, tipo assim, pessoalmente, ele sempre ia para a porta do palácio saber notícias dela, saber como ela estava. Então, ele era um primo presente. E a gente pode falar um pouco sobre isso, né? Principalmente agora, na época de pandemia, que a gente está um pouco distante dos nossos parentes, mas apesar de estar distantes fisicamente, a gente não pode deixar de ser presente na vida deles. Então, o que vocês acham hoje de mandar uma mensagem para o seu sobrinho, para o seu tio, né? Para o seu parente que mesmo não estando perto de você,
você ainda o ama muito, assim como Mardoqueu amava muito Esther. Então, é necessário que a gente se faça presente na vida das pessoas, mesmo não estando perto, né, fisicamente. E a última característica é a amizade que eles tinham. Esther agora estava no patamar, né, acima do de Mardoqueu. Esther era a rainha. E mesmo ela assim, estando em um patamar acima, a amizade deles não mudou. O respeito dela não mudou. Então, independente, né, das diferenças que tenham entre vocês, né, entre você e seu sobrinho, entre seus primos, né, diferenças financeiras, diferenças de personalidade, independente das diferenças que possam existir, a amizade entre vocês não pode mudar, tem que permanecer a mesma, assim como a amizade de Esther e Mardoqueu permaneceram a mesma. E são essas características que eu queria deixar para vocês hoje. E eu tenho certeza que se a gente seguir, né, tomar como base esse relacionamento de Esther e Mardoqueu, eu tenho certeza que o nosso relacionamento, né, com o nosso tio, com os nossos primos, com os nossos sobrinhos, vão ser muito melhor, tá? Amém. Beijo para todos. Obrigado, Laís. Deus abençoe, viu? Obrigado. Amém. Então, gente, a gente vai parar aqui a live, certo? Suspender e voltamos daqui a 2, 3 minutos, ou no máximo 5. Voltamos para encerrar a EBD com mais 2 professores e já começar o culto, tá bom? O culto também vai ser maravilhoso, com notícias muito boas, tá bom? Então, até daqui a pouco.